18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você que tá na sequência certa no melhor Mix do Brasil. Sextou, Karime Leão. Sextou, estamos juntos, Carlão, aqui no melhor Mix do Brasil. Muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Vai aqui um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18horas news. Boa noite, gente. Mix. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Admiradores prestam homenagens a Amazonino Mendes nesta sexta-feira no Teatro Amazonas. Camelôs e artistas relembram momentos vividos com o ex-governador. Teve até carro de som tocando os principais hits que marcaram a campanha política de Amazonino. Historiadores relatam que Amazonino levou cultura clássica para a população através do Festival Amazonas de Ópera. Hora 6:02. Você no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, hoje foi dia do povo, dia do povão, dos admiradores e fãs anônimos de Amazonino Mendes se despedirem, dar o último adeus àquele que foi o maior político da história do Amazonas, que governou o estado por 4 vezes, a prefeitura por 3 e ainda foi senador da República. E em todos os mandatos, Amazonino colocou esse povo como prioridade e encerrou sua trajetória política de mais de 40 anos, recebendo o reconhecimento dessas pessoas simples, os caboclos, por quem ele tanto lutava. Admiradores levaram hoje para o Teatro Amazonas itens que lembram o carinho pelo político. São despedidas simples, mas carregadas de emoções. Muitos fizeram questão de levar alguma lembrança, tipo uma foto, um broche, camisa ou um brinco da abelhinha. Quem não lembra? Símbolo que marcou a trajetória política de Amazonino Mendes. Alguns levaram até CD com jingles de campanha. Outros simplesmente levaram a lembrança de um encontro, de uma conversa com o maior líder político amazonense. Karime, muitos inclusive fizeram questão de contar suas histórias com o Negão. Uns lembravam das obras marcantes de Amazonino, como a Universidade do Estado do Amazonas, o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, os CAECs, os CAIMs, além das estradas e tantas outras centenas e centenas de obras deixadas pelo ex-governador na capital e também no interior do estado. Na fila que se formava ao lado do Teatro Amazonas para entrar no hall do teatro, o sentimento era de saudade e gratidão pelo grande e inesquecível legado deixado por Amazonino. Cada um ali levava uma história, uma lembrança do político mais popular, mais vitorioso e mais realizador da história deste estado. O povo se identificava com o amazonino e amazonino se identificava com o seu povo. Fez projetos e programas marcantes que melhoraram de fato a vida dos amazonenses. Revolucionou a saúde, construindo mais de 80% de todos os hospitais e postos na capital e no interior. E na educação, levou escolas de qualidade para todos os municípios. Fez, como já falamos, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Criou o Bolsa Universidade e é responsável direto pela graduação de mais de 60 mil profissionais, entre engenheiros, médicos, enfermeiros, advogados, professores e tantos outros. Fez mais do que todos os outros governadores juntos. E tudo que o amazonino fez pela cultura do nosso estado, pela habitação, garantindo casa popular para mais de 80 mil famílias, pelo que ele fez por servidores públicos, é um legado gigantesco e surpreendente. Por tudo isso, Amazonino foi o político brasileiro que mais eleição majoritária venceu na história da democracia do país. E vai ser muito difícil um outro político vencer 4 vezes para governador, assumir a prefeitura por 3 mandatos e ainda se eleger senador. Um legado desse, Karime Leão e ouvintes em 100,7 não morre. Não cairá nunca no esquecimento. Ficará registrado na história pelo belo e grandioso conjunto da obra.
Amazonino foi único, será inigualável. E a repórter Nathalie Moraes está lá no Teatro Amazonas acompanhando a despedida dos amazonenses a Amazonino. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Foi mais um dia de muita emoção e reconhecimento, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix do programa 18 horas. Realmente, Karine, a emoção toma conta de todos aqueles amigos, familiares, admiradores do povo amazonense que por aqui já passou. O velório do ex-governador Amazonino Mendes segue acontecendo aqui no Teatro Amazonas, no centro de Manaus. Este é o segundo dia de cerimônia fúnebre. O caixão segue fechado e coberto com a bandeira do Amazonas. Até o início da tarde desta sexta-feira, mais de 4.100 pessoas já prestaram as suas homenagens ao Mazoca, ao Negão, como ele era conhecido pela população em geral. Entre esta quinta e sexta-feira, mais de 500 autoridades também prestaram suas condolências à família, amigos e familiares. Alguns políticos passaram por aqui nesta sexta-feira na despedida ao ex-governador Amazonino Mendes. Entre os nomes da política que passaram por aqui hoje estão o senador Omar Aziz, o deputado federal Sidney Leite, o também deputado federal Amon Mandel e o ex-deputado Bosco Saraiva. Foram alguns dos nomes da política que passaram aqui nesta sexta-feira, no segundo dia de homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. Entre os admiradores do ex-governador que passaram por aqui hoje, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Maria do Socorro Gomes. Ela que saiu de casa na noite desta quinta-feira na comunidade Terra Nostra, no quilômetro 67 da BR-174, na zona rural aqui de Manaus, para prestar aí as suas homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. Ela estava bastante emocionada e nem mesmo aí toda essa distância, né? Foram muitas horas de viagem, não intimidaram a professora de participar, viu, dessa cerimônia. Ela ressaltou durante a nossa conversa toda a importância de Amazonino. Ela agradeceu o ex-prefeito e ex-governador por ter transformado a sua vida. Vamos conferir. Desde 1990 eu vim para cá e ele me acolheu, não só ele, mas todo o Amazonas me acolheu de braços abertos. Eu não sabia ler nem escrever, mas eu fiz até o superior, graças a Deus. 18 horas. Karine e Carlão, esse segundo dia de cerimônia fúnebre foi marcado pela emoção. Um desses momentos foi quando os cães de estimação, o Pereco e o Júnior, foram levados por familiares e alguns amigos para a despedida de seu antigo dono, o ex-governador Amazonino Mendes. Na última campanha eleitoral, vale lembrar que no ano passado, em 2022, Amazonino afirmou que Pereco, seu salsicha, era um amigo leal, que dividia a casa com seus outros irmãos, aí entre eles cães e gatos de estimação de Amazonino. Quem conversou com a gente sobre essa paixão do Negão com os pets foi a sobrinha do ex-governador do Amazonas, Mônica Mendes. Ela ressaltou todo esse amor pelo seu bichinho de 4 patas. Vamos conferir. Hoje nós resolvemos, trazer aqui para se despedir os 2 grandes companheiros também do governador amazonino, que foi o Pereco e o Júnior, que era eu sempre dizia assim, era os guarda-costa dele, Quem conhecia, quem frequentava lá e via as fotos também, sempre via ali aqueles 2 seguranças, que eram os 2 pets, que assim era a sombra dele, Você sempre via um deles sentado ali ao lado do governador amazonino. E a Lívia, ela viu que todo carro que chegava agora, nesses últimos dias lá na casa dele, principalmente o carro que ele andava, assim, chegava e eles ficavam ansiosos esperando o retorno dele, Quem tem pet sabe a que eu estou me referindo, que eles ficam sempre ali com a esperança de que a gente vai voltar para casa.
hoje eles vieram prestar também aqui a última homenagem, né? E dar um cheiro pro nosso governador, do amazonino. Foi isso. Você está ouvindo 18 horas. Bastante emocionada ficou a Mônica Mendes durante a nossa conversa. Karime e Carlão, eu também conversei com a artista plástica Rosa dos Anjos. Ela que decidiu eternizar o ex-governador Amazonino Mendes. Com uma pintura em um quadro de quase 3 metros, ela expôs, né? Essa pintura está exposta aqui logo no hall de entrada do Teatro Amazonas, mas a artista pretende aí entregar essa obra à Pinacoteca do Estado para eternizar a sua obra em homenagem feita a Amazonino. Durante a nossa conversa, ela ressaltou toda a paixão de Amazonino Mendes pela cultura do Amazonas. Vamos conferir o que disse a artista. É difícil falar, de verdade, porque eu vivo a cultura cada dia, né? Faz parte da minha vida. E retratar uma pessoa que tanto amou e ama a Amazônia, como a gente veste isso todos os dias e faz exposição e vive de arte, porque não é fácil viver de arte. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, porque Deus tem nos dado a visão de ser empreendedor do nosso próprio trabalho. E a Amazônia, como o amazonino sempre colocou em destaque, é uma marca que nós devemos explorar cada vez mais e valorizar. E isso eu trago comigo e passo isso para os meus amigos. Essa missão, que para mim é uma missão. Amar a nossa terra. E amar nossa terra foi fazer esse trabalho, eternizar ele numa tela. Isso também é a mais coisa que a gente valoriza. E a senhora quer eternizar esse trabalho hoje onde? Bem, a nossa ideia realmente é vir para a Pinacoteca do Estado do Amazonas, para que possa ser guardada e ser lembrado por toda a comunidade, para seus netos, bisnetos, para as gerações futuras, para lembrar de como é amar, proteger e fomentar a Amazônia. Valorizar a cultura é viver ela cada dia. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes da Rádio Mix, e o legado do Negão, como ele era carinhosamente conhecido pelos eleitores, ficaram expressos durante a minha conversa com a senhora Aldenora Lima. Bastante emocionada, com os olhos marejados, aos 88 anos, conterrânea de amazonino lá do município de Irunepé, ela falou pra gente sobre o amazonino simples, aquele homem, o caboclo de Irunepé. Vamos conferir o que disse a senhora Aldenora Lima. Eu sou de Irunepé, mas faz tempo que eu moro aqui, né? Meus pais vêm pra cá. E a minha irmã tá lá com problema de saúde, ela se dava muito com a família. A gente se dava muito com a família dele, com as irmãs dele, com a mãe dele, o pai dele. O pai dele foi patrão do meu pai, lá em Irunepé. Então é uma história de família. De família. Aí quando eu vim de lá, a outra minha irmã que gostava muito, bicho, quando ela viu a Amazônia, as duas. Uma já morreu e a outra tá doente. Ela dava logo um abraço nele, um dia encontramos ele ali lá na Betanha, né? Ela, olha quem vai aí. Aí ele falava com a gente, aquele carinho com a gente. Então, mais do que um ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, era como um sentimento de família. Família, a gente frequentava a casa dele aqui na Buc, que eles chegaram aqui, né? A irmã dele era minha madrinha de Cristo. A gente se dava muito bem lá em Irunepé. E sou filha de lá. 18 horas. Emocionados e agradecidos, milhares de amazonenses já passaram aqui pela cerimônia fúnebre. O pastor Valdiberto Rocha destacou o legado construído ao longo dos mais de 40 anos de vida pública de amazonino. Como um dos líderes do povo cristão, o pastor Valdiberto Rocha agradeceu ao apoio que foi prestado pelo amazonino ao longo dos últimos anos, e ele descreveu o amazonino como o maior político da história do Amazonas. Vamos conferir o que disse o pastor Valdiberto Rocha.
a gente às vezes se confunde prestando essa homenagem o Amazonas com o amazonino, né? Acho que tem tudo a ver, o antes e o depois. Quando o amazonino passou a ser o governador por 4 vezes, parece que 3 vezes prefeito da cidade de Manaus, senador da República, então tem uma história inegável de tantas construções. Não tem quem não fique. Quantas pessoas já devem ter falado para você de UEA e de tantas outras coisas que ele que fez em nosso estado. Mas nós aqui, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas, somos gratos, e por isso que eu tive que vir junto com a diretoria para prestar essa homenagem, por conta de que todos os anos essa ordem faz uma marcha para Jesus, e todas as vezes que o amazonino estava no poder, seja como governador ou seja como prefeito, ele sempre estendeu as mãos, deixando sempre aberto ou a prefeitura ou o governo para fazer a realização da Marcha para Jesus, que é o maior evento no estado, não é? De forma que a gente quis vir. Você vê que eu estou de máscara, eu estou até saindo de uma virose, mas quis vir para prestar essa homenagem a ele, que realmente foi muito parceiro de tantos e tantos, e com certeza do mundo evangélico do qual nós fazemos parte, não podia ficar de fora. Que Deus abençoe e que a Amazônia descanse em paz como um servo de Deus. 18 horas. Karime e Carlão, esse é o sentimento, é um sentimento de gratidão. A dona Marilane Castro, de 63 anos, ela veio lá da Ilha Tupinambarana, de Parintins, um dos municípios do interior do Amazonas, no qual o amazonino tinha um carinho imenso, né? O amazonino foi aí um dos responsáveis por levar o Festival Folclórico de Parintins para o mundo, e ela veio aqui justamente para agradecer tudo que o Negão fez, essas foram as palavras dela, tudo que o Negão fez pelo povo parintinense. Vamos conferir. Pelo grande homem que ele foi, pelo que ele representa, representou e representa, vai representar em nossos corações, no nosso estado do Amazonas. Sou grata pela minha cidade, Parintins, entendeu? E eu era fãzona dele mesmo. 18 horas. Quem também passou por aqui foi a senhora Patrícia Flores, ela que veio lá do município de Barcelos. Ela é uma daquelas pessoas que acompanhou toda a trajetória política ao longo de mais de 40 anos dedicados à vida pública de Amazonino. Ela trouxe pôster, trouxe fotos, camisa e, claro, ela trouxe a abelhinha, aquela abelhinha que foi mascote por tantas e tantas campanhas de Amazonino Mendes. Emocionada, ela disse que esse amor por Amazonino Mendes é um amor que passou aí de geração em geração. Foi um amor de pai para filha, e ela já passou esse amor para os seus filhos e também para os seus netos. Vamos conferir o que disse a dona Patrícia. Eu tenho muita coisa guardada dele, tá vendo? Muita coisa guardada dele, muito. Tudo eu tenho guardado dele. Eu digo todos, tem um bocado de candidato guardado. Meu filho que diz, mamãe, joga fora. Eu não jogo, eu guardo nem que seja um. Eu tenho de todos, de um bocado de candidato, eu tenho essa coisa de guardar. Mas dele é comparável, porque o meu pai de Barcelos tem essa foto num quadro, tinha quando ele era vivo. Agora eu não sei na casa dele, lá em Barcelos. Entendeu? Então ele ajudou muito meu pai, então eu devo tudo, assim, o meu pai, não por mim, me fez por nós aqui no Amazonas, mas o meu pai, Deus o livre, meu pai, bastava ligar, mandava dizer, olha, vota no Amazonino, todos nós da família aqui em Manaus votava no Amazonino. Agora, por último, todos nós votemos no Amazonino, entendeu? E ele disse, quando o Amazonino se candidatar, vocês votam nele, nós votamos nele, no Negão. 18 horas.
Nathalie Moraes está ao vivo lá no hall do Teatro Amazonas, acompanhando de perto as homenagens, as visitas, o carinho do público, do povo, na despedida ao ex-governador amazonino Mendes. Boa noite, Nathalie. Então, acabamos de escutar a Patrícia Flores, que guarda várias fotos, cartazes do ex-governador. Segue daí, Nath. Karime, muitas pessoas, passaram aqui com esses símbolos, As pessoas realmente tinham essa paixão pelo ex-governador amazonino Mendes e elas refletem toda a gratidão, na verdade. Essa é a palavra. As pessoas sempre falam conosco, não só comigo, mas com todos os repórteres que aqui estão presentes. O sentimento realmente é de gratidão pela dedicação de Amazonino Mendes aos mais de 40 anos de vida pública dedicados à população amazonense. Karime e Carlão, o velório segue aberto ao público até a madrugada de hoje. Na manhã deste sábado, às 8 horas, já serão realizadas aí as exequias numa cerimônia reservada à família. Em seguida, acontecerá uma solenidade de honras fúnebres em frente ao Teatro Amazonas. Essa cerimônia vai ser aberta ao público, toda a população amazonense que realmente quiser prestar a sua última homenagem ao Amazonino Mendes, essa será aí a última oportunidade. Em seguida, acontece a solenidade, como eu já falei agora há pouco, das honras fúnebres em frente ao teatro, no Largo de São Sebastião. Em seguida, tem a saída do cortejo, que acontece às 10 da manhã, que vai passar aí por vários pontos da cidade de Manaus. Entre eles, o cortejo deve fazer uma parada ali em frente à Universidade do Estado do Amazonas, a primeira sede da Universidade do Estado do Amazonas, na Avenida Leonardo Malcher, seguindo até a Avenida do Turismo, a sede do cemitério Tarumã. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Nathalie Moraes ao vivo do Teatro Amazonas, acompanhando as homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. Agora 6 horas e 23 minutos, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Amazonino Mendes também recebeu homenagem lá no Rio de Janeiro. Torcedores do Botafogo, o ex-governador foi lembrado pelo time carioca antes de uma partida no Maracanã na noite desta quarta-feira. Então, jogadores, Carlão, e torcedores presentes no estádio fizeram 1 minuto de silêncio momentos antes do início do jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. O Botafogo também fez uma publicação nas redes sociais onde solidarizou com o falecimento do ex-governador Amazonino Mendes. Olha só, Amazonino é o primeiro ex-governador a ter funeral com participação da população no Teatro Amazonas. Historiadores Narciso Freitas e Ian Ivanovic dizem que Amazonino levou cultura clássica à população através do Festival Amazonas de Ópera. E até nesse momento, o momento de prestar homenagens, o ex-governador levou a população ao maior templo da cultura do estado, o Teatro Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 pelo então governador Eduardo Ribeiro, está hoje entre os monumentos mais bonitos do mundo, mas entrou em um período de abandono nas décadas de 1970 e 1980. Somente em 1990, no primeiro governo de Amazonino Mendes, o Teatro Amazonas foi restaurado. Após a restauração, o teatro retomou seu apogeu com a realização do Festival Amazonas de Ópera e com a apresentação de espetáculos clássicos e populares de dança, música e teatro de artistas locais, nacionais e internacionais. Além de reformar o teatro, o ex-governador Amazonino Mendes resolveu popularizar a ópera no Amazonas através da criação do Festival Amazonas de Ópera em 1997, durante seu segundo governo. Pela história de Amazonino com o Teatro Amazonas, o historiador Narciso Freitas diz que o ex-governador foi a primeira personalidade política a ter o funeral no Teatro Amazonas e com a presença do povo. O também ex-governador Eduardo Ribeiro, segundo Narciso Freitas, teve um breve velório no Teatro Amazonas, porém, apenas
apenas com a presença de seus familiares, uma vez que o velório destinado à população aconteceu na capela do cemitério São João Batista. Amazoniano Mendes, ao contrário, até em sua morte, levou o povo ao maior e mais importante símbolo da cultura do Amazonas. Até onde eu sei sobre o Teatro Amazonas, nunca ninguém foi velado, de fato, aí. O amazoniano está sendo a primeira pessoa importante velada em que a sociedade vai poder ver e tal, que vai passar, né? Por esse processo. Mas o Eduardo Ribeiro, quando ele passou por aí, ele não foi exatamente velado pela população, ele foi velado pela família, em um curto tempo, mas como algo simbólico. Lembrando que quando a gente diz que as pessoas a população não velou o Eduardo Ribeiro aí, principalmente a população pobre, né, a mais popular, é porque no teatro, na época do Eduardo, pobre não podia entrar aí dentro do teatro. O também historiador Ian Ivanovic explicou essa semana, às 18 horas, que o velório de Amazoniano Mendes no Teatro Amazonas faz jus à grandiosidade do político. O Teatro Amazonas, que é símbolo da Amazônia brasileira, um dos teatros mais bonitos do planeta, seguramente o espaço devido para essa despedida. Um gesto importante que a família fez com a população do Amazonas ao permitir que as pessoas pudessem dar o último adeus àquele que foi governador, que foi prefeito, que foi senador, que foi uma figura pública da resistência à ditadura militar e que cumpriu o seu papel, que dedicou a sua vida à defesa do estado do Amazonas. E eu tenho certeza que o Teatro Amazonas, que foi decorado pelo pernambucano Crispim do Amaral, será esse momento de muita emoção, mas será também esse momento de respeito àquele que governou durante 4 vezes o estado do Amazonas. E a população foi ao Teatro Amazonas se despedir de seu eterno governador. Uma delas foi Dona Fátima Fleury, de 65 anos. Ela se emocionou muito na despedida a Amazoniano Mendes. Não, ele não foi governo, ele foi mais do que um governo. Ele foi muito querido. Ele ajudou muito o povo, acho que assim, do Manaus inteiro, do interior. Ele deu casa, ele deu madeira, ele deu rancho, ele deu assim, ele deu material para colégio, ele deu livro, ele deu caderno, ele deu tudo, deu sapato, deu tudo. Para criança não falta aula. Educação, em primeiro lugar, era a vida dele, a educação. Quem também esteve no Teatro Amazonas foi o policial militar reformado Rony Pereira de Sá. Ele se emocionou muito na despedida de Amazoniano Mendes. O Amazoniano, na capital, ele foi uma pessoa maravilhosa. Ele fez os índios para fazer a faculdade. Ele deu muitas casas para muita gente, ajudou muita gente. Então isso aí fica na revolta pra gente. Então hoje a política acabou, porque só tinha 2 pessoas. Era o Amazoniano e o Gilberto. Gilberto morreu, agora o Amazoniano. E essa chuva de hoje, hein? Foi chuva de choro do povo da Amazônia, chorando, sentindo a falta dele. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 29 minutos. Olha só, admiradores prestam homenagens a Amazoniano Mendes nesta sexta-feira, levando para o Teatro Amazonas itens que relembram o carinho pelo político amazoniano. Exato, Carlão. Camelôs e artistas relembraram momentos vividos com o ex-governador. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. Durante o velório de Amazoniano Mendes, que iniciou às 5 da tarde desta quinta e segue até amanhã deste sábado, admiradores do ex-governador levaram broches, brincos, camisas e bonés com a famosa abelhinha, símbolo de campanha de Amazoniano Mendes, que marcou a trajetória política durante os períodos eleitorais em que Amazoniano esteve como candidato. Entre muitos admiradores, encontramos o pescador José Álvaro Pedrosa, que contou que era amigo de Amazoniano desde criança. Quando ele veio do Juruá, que o Varumar trouxe ele para estudar no Colégio Dom Bosco. Se formou em Colégio Dom Bosco, foi professor, foi advogado, tudo em
Colégio Dom Bosco. E de menino, desde quando ele chegou, nós estudávamos, jogava a bola, almoçava junto, jantava junto, dormia junto no dormitório, estudava junto. Ele deu para doutor e eu dei para pescador. Porque eu tinha muito irmão e tinha que trabalhar e estudar para meus irmãos ser doutor, como foram doutora. Outros admiradores de Amazonino também se reuniram no Largo na tarde desta quinta-feira. Um grupo de vendedores ambulantes de Manaus homenagearam o ex-governador. Flávio Nascimento, do Sindicato do Comércio dos Vendedores Ambulantes, disse que todos os camelôs de Manaus são gratos ao ex-governador, que autorizou que eles voltassem a trabalhar em áreas do centro de Manaus, depois de terem sido retirados na década de 90. Para os camelôs, Amazonino Mendes deu dignidade ao trabalho deles. Todos nós somos gratos, né, pela grande conquista que o Amazonino nos trouxe. Ou seja, nós tínhamos um momento muito crítico naquela época, dos anos 80 e 92, e ele largou o Senado, voltando para se eleger prefeito de Manaus e nos trouxe de volta. Ele fez uma época em cima da Kombi ali na Matriz, fez uma promessa: voltarei vocês à calçada e darei dignidade ao trabalho de vocês. E quanto a isso, o povo, nossos camelôs, nossos colegas, tem essa gratidão até hoje, né, com o Amazonino, com o nosso legal que a gente costuma falar. Somos gratos e agradecemos por toda essa conquista que foi feita na época, né, de voltarmos a trabalhar, ter o nosso espaço, dignidade e honra a todos os nossos colegas. Hoje nós temos esse agradecimento, essa gratidão que fica eterno no nosso coração. O jingle de campanha de Amazonino não foi esquecido. Na rua 10 de julho, ao lado do Teatro Amazonas, admiradores passavam com carros de som, tocando os principais hits que marcaram a campanha política de Amazonino. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E entre as homenagens de hoje, vou destacar aqui a do cantor Davi Assayag, ícone das toadas, ritmo das músicas que fazem o Festival Folclórico de Parintins, que já defendeu os bumbás caprichoso e garantido. Ele prestou hoje a sua homenagem a Amazonino Mendes, por volta das 3 da tarde, lá no Teatro Amazonas. Na ocasião, Davi relembrou que recebeu o título de Rei Davi de Amazonino Mendes em 1997. Ele cantou a música Ecologia, letra feita em parceria de Amazonino Mendes com o compositor Chico da Silva. A letra da música fala do vermelho comunista, que tem uma lenda aí que seria em homenagem ao amazonino. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, estudo revela que a inflação acumulou alta de 15,5% nos últimos 12 meses até janeiro. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Para 6 horas 33 minutos, você no melhor mix do Brasil, e nós vamos conferir agora tempo e temperatura para amanhã, sábado e domingo. Final de semana, tempo e temperatura com Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 96%. Para o domingo, também a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 97%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 23 metros e 26 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos, vamos falar a respeito dos bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, menina. Então, muitos políticos foram hoje prestar homenagem a Amazonino Mendes. Cíntia, conta pra gente o que eles disseram. Você tem esse bastidor. Traz pra gente agora. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Nem todas as autoridades puderam ir ontem, né? Que seria o dia aí separado para elas, mas
fizeram questão de se fazer presente. Por que não puderam ir ontem? Muita gente com a agenda em Brasília. A gente está falando aqui dos casos de deputados federais, senadores, mas eu quero começar trazendo a fala do ex-deputado estadual do Amazonas, Belarmino Lins. Ele me disse que estava um pouco doente, mas que fez questão de participar das homenagens. O Belão, como é o apelido que todo mundo conhece, falou sobre o trabalho realizado por Amazonino Mendes em prol do interior, em especial sobre o investimento na compra de motores de rabeta, que significou uma diminuição aí da distância do interior com a capital. E ele falou também da pessoa Amazonino Mendes. Vamos ouvir o ex-deputado Belarmino Lins? Foi uma honra poder contribuir com minha atuação parlamentar para um governador, para um homem sensível aos interesses coletivos, sem se distanciar do interesse público, sem se afastar do interesse público. Um homem afável, amigo, sereno, tranquilo, mas sobretudo humilde, mas firme nas suas decisões. O Amazonas perde um grande amazonense. O Amazonas perde, sem dúvida, o que foi o melhor governador para os amazonenses. Então, nesse momento de consternação do povo amazonense, em meu nome, do ex-deputado Belarmino Lins, e em nome da minha família, eu manifesto meus votos de pesar, mas os meus votos também de respeito pela vida pública com que foi exercitada pelo nosso saudoso, agora eu diria saudoso, governador amazonino Armando Mendes. É um breve testemunho que eu posso dar da minha atuação parlamentar como apoiador do seu governo, um visionário, um homem visionário, um estadista amazonense. 18 horas. Nós ouvimos aí o ex-deputado estadual do Amazonas, Belarmino Lins, ele que assumiu aí o cargo de deputado estadual por mais tempo, 8 vezes, e tem muita lembrança, então, de Amazonino Mendes à frente do estado. Eu ouvi também a ex-deputada federal Rebeca Garcia. Ela falou do aprendizado que teve ao longo aí do caminho em que pôde estar ao lado de Amazonino Mendes na vida política. Vamos ouvir a ex-deputada federal Rebeca Garcia. Eu vejo assim com muita gratidão a oportunidade que eu tive nos últimos 5 anos de estar próximo do governador amazonino. Eu tive com ele talvez no outono da vida dele, não tive ao lado da sua primavera no outono, mas talvez tenha estado no melhor momento, no momento onde ele já estava despido de todos os cargos assim importantes que ele ocupou na vida dele, mas continuando com muita sabedoria, com muita vontade de construir o nosso estado, com muita determinação. Em nenhum momento ele se demonstrava desanimado com o futuro do nosso estado e sempre com muitos projetos, Era uma pessoa que, claro, por conta da idade, havia fisicamente envelhecido, mas tinha uma cabeça jovem, de muitas ideias, de muita vontade de querer ver o estado cada vez melhor e contagiava a todos, Então eu tive a oportunidade desses 5 anos, últimos 5 anos de vida dele, estar próximo, ouvindo, e sendo um pouco que influenciada por esse otimismo e essa vontade de ver o estado crescer. Eu vejo com muita gratidão essa oportunidade que eu tive, Eu vejo como uma oportunidade, de fato, ter estado próximo dele nesse momento. É uma pena que se foi, é claro que todos nós vamos um dia, e chegou a hora dele. Cumpriu a missão, eu acho que cumpriu com muito louvor, vai deixar um legado lindo para o nosso estado, vai deixar saudades, mas no nosso coração vai deixar também muita gratidão por tudo que ele fez pelo Amazonas. 18 horas. E o senador Omar Aziz foi um desses políticos que esteve em Brasília e só pôde comparecer hoje. Ele falou no velório de Amazonino Mendes que falou dos espetáculos, que o teatro trouxe, esse mesmo teatro que hoje Amazonino Mendes é velado. Vamos ouvir o senador Omar Aziz? O Amazonino, ele foi um visionário. A visão dele na área cultural, quando cai o muro de Berlim e acaba a União Soviética, ele trouxe músicos para que esse teatro que ele está sendo velado hoje, que ele tinha restaurado, e a restauração demorou bastante tempo, o Amazonino pudesse formar os jovens caboclos amazonenses a gostar dessa área cultural.
Então, em qualquer canto desse estado que você passe, o amazonino deixou sua marca. 18 horas. Quem também esteve no velório prestando ali sua homenagem ao Amazonino Mendes foi o deputado federal Amon Mandel. Ele que foi parceiro de partido de Amazonino Mendes e falou de o quanto ele aprendeu com essa convivência. Vamos ouvir o deputado federal Amon Mandel. Quando eu conheci o Amazonino, ele não teve muito interesse em mim, por eu ser muito jovem, tinha um certo preconceito, como eu tinha, por ele ser velho. E depois que nós começamos a conversar mais vezes e tivemos toda a vida partidária, em mais de um partido inclusive, eu aprendi com ele que a idade era apenas um número e que, de fato, o fato de ele ser mais velho não significava que ele tinha necessariamente ideias retrógradas. Ele sempre esteve aberto à questão do desenvolvimento tecnológico na nossa região, queria criar uma nova espécie de universidade voltada aos cursos na área da tecnologia especificamente, sabia o que era uma startup, o que para uma pessoa da idade dele de fato nós não esperávamos, e estava às vezes mais antenado do que eu em muitos assuntos. 18 horas. E nós tivemos também o deputado estadual Wilker Barreto, que foi candidato a vice de Amazonino na última vez que ele disputou o cargo para prefeito de Manaus. Vamos ouvir o deputado Wilker Barreto. Olha, o Amazonino dispensa a apresentação. Para mim foi uma grande experiência poder ter convivido com ele esses anos que eu estou na vida pública, e boa parte tendo contato com ele. Então, sinto a perda da pessoa, o Amazonas também sente a perda do político. É o ciclo da vida. O amazonino deixa uma história bonita na sua biografia. 18 horas. O ex-vice-governador de Amazonino Mendes e ex-secretário da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, Samuel Hanan, também foi hoje ao velório no Teatro Amazonas, que segue aberto ao público até às 6 horas da manhã deste sábado. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, valeu, Cíntia Blink. 6 horas e 43 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, depois de 2 anos de comemorações restritas, inclusive por causa da pandemia da Covid-19, o carnaval deste ano é o primeiro desde a descoberta do vírus a acontecer sem limitações e controles nos foliões. É a volta das festas que deve trazer aí preços mais elevados, inclusive durante este período, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Exatamente, Carlão. E essa alta já tem até nome, tá? Chamada inflação do carnaval. E segundo o Instituto da Getúlio Vargas, os estudos da Getúlio Vargas, essa inflação acumulou alta de 15,5% nos últimos 12 meses até janeiro deste ano. E representa mais do que o triplo da inflação geral registrada pelo índice de inflação, que ficou em 4,62% no mesmo período. Karime Leão, e a lista pesquisada contém 26 itens que vão desde serviços básicos até produtos mais específicos, e tudo para o carnaval. 6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E esta semana a gente contou que 3 parlamentares do Amazonas estão no grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária na Câmara dos Deputados em Brasília. E já tem deputados de outros estados chiando, inclusive, reclamando, dizendo que o Amazonas estaria super representado. Karime. Vamos saber mais, né, Carlão, dessa ciumeira aí. Toda aí dos parlamentares com o nosso correspondente lá em Brasília, não é isso, Karime? Exatamente, está plugado? Podemos conversar? Sim. Muito boa noite, Cadu. Carlos Eduardo Matos, conta pra gente. A reação dos outros estados mostra que a defesa da Zona Franca de Manaus não vai ser nada fácil, não é mesmo? Explica pra gente o que aconteceu. Boa noite, Cadu. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Tem deputado usando a Zona Franca de Manaus de boi de piranha, viu? Para criticar o grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária, Karime.
os parlamentares do Partido Novo estão dizendo que a Zona Franca de Manaus estaria tendo privilégios com a inclusão de 3 deputados do Amazonas nesse grupo de trabalho, que são os deputados Sidney Leite, Adail Filho e Saulo Viana. 2 deputados subiram na tribuna do plenário da Câmara para falar mal da Zona Franca de Manaus. Os deputados Marcel Van Hatten, do estado do Rio Grande do Sul, e Adriana Ventura, do estado de São Paulo. Primeiro, Karine, eles criticaram o número reduzido de parlamentares, que são apenas 12. 10 mais o coordenador, mais o relator. Para eles, esse número deveria ser bem maior, diante de uma pauta tão importante que é a reforma tributária. Até aí a gente concorda, Karine. Depois, eles criticaram a falta de critério para a escolha dos membros do grupo de trabalho. Para eles, o presidente Arthur Lira deveria ter indicado representantes de todos os estados, usando o critério de proporcionalidade partidária. Também é uma queixa razoável. Só que aí, Karine, eles meteram a Zona Franca de Manaus nessa conversa mal feita aí. Disseram que o Amazonas, que tem 8 deputados, acabou ganhando mais espaço em relação a outros estados mais populosos. Mas não falaram assim do jeito que eu estou falando, desse jeito carinhoso que eu estou dizendo não, viu? Quem disse isso foi o deputado federal Marcel Van Hatten. Então vamos ouvir um trecho do discurso dele para a gente entender o nível da ignorância desse senhor. Vamos ouvir. Eu quero mais uma vez chamar a atenção a este fato: a criação de um grupo de trabalho com apenas 12 parlamentares, repito, 12 de 513 parlamentares, apenas 2% do total da Câmara dos Deputados, está sendo chamado a compor um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária no país. E pior, completamente desequilibrado em termos regionais. Como bem disse a deputada Adriana Ventura, e eu também já havia dito antes, 3 deputados do estado do Amazonas, dos 12, 25% do total. Nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum do Paraná, nenhum de Santa Catarina. O estado do Amazonas tem 8 deputados federais e terá 3 no grupo de trabalho. O meu estado do Rio Grande do Sul tem 31 e não terá nenhum. Não faz sentido, não é lógico, não é justo. Se dos deputados do Amazonas que lá estarão houver a proposta de fazer da Zona Franca de Manaus uma Zona Franca do Brasil, estendendo aqueles benefícios que hoje há no Amazonas para todo o país, aí nós poderíamos concordar ou pelo menos começar a discussão. 18 horas. A gente acompanhou a bronca do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, a respeito, né, dessa frente de trabalhos com os senadores, com os representantes da bancada amazônica aqui do Amazonas. Cadu, foi uma bronca e realmente assinou embaixo que não conhece nada a respeito do assunto. Faz sentido, Cadu? Nenhum, cara. Não faz sentido algum. Estranho, né? Demais. Eles misturam os assuntos, eles confundem com zona de livre comércio, eles não entendem o que é Zona Franca. Na verdade, Karine, o pano de fundo de todas essas críticas aí é a ignorância, é o preconceito, é principalmente aí o desconhecimento do que é a Zona Franca de Manaus, do que ela representa para a Amazônia e para o Brasil. Essa aula de economia, esses deputados aí do Partido Novo, eles perderam, viu? Mas o que me chama a atenção, Karine e Carlão, é que a fala do deputado Van Hatten, o modo dele ver a Zona Franca de Manaus, esse modo raso de ver a Zona Franca de Manaus, é a essência do pensamento de uma parcela dos parlamentares da Câmara, viu? Não são só eles. Principalmente aqueles parlamentares do Sudeste e do Sul do país. É um pensamento mal construído, mal fundamentado, baseado em fake news, baseado em dados mentirosos, em fábulas sobre a Amazônia, enfim, eles querem plantar o agro, eles querem colocar boi aqui no meio da Amazônia. Baseado em ignorância também, né, cara? Falta de conhecimento, eles não têm noção do que falam. Justamente, eles estão se aculturando pelo WhatsApp, entendeu? É assim que as coisas estão funcionando na Câmara desde os últimos anos, cara. Não é nem Bolsonaro, não tem nada a ver com o bolsonarismo, isso tem a ver com a falta de educação, a formação do parlamentar, a formação profissional, a formação educacional do parlamentar. Tem muito engenheiro de obra pronta falando por aí sobre a Zona Franca. Por isso que a gente volta a dizer, Karine, a defesa da Zona Franca de Manaus vai exigir dos nossos parlamentares preparo, experiência, tarimba e principalmente, viu, sensibilidade para lidar com a ignorância alheia.
Apesar dos ataques, Karine e Carlão, nenhum dos 3 deputados do Amazonas se manifestou. Ninguém foi lá na tribuna rebater, viu? Quem fez isso foi o deputado capitão Alberto Neto. Então vamos ouvir o que ele disse. Nós temos que entender que a Zona Franca de Manaus é estratégia para o país. Ninguém vai querer comprar nossa carne, ninguém vai querer comprar nossa soja se atacarmos a Zona Franca de Manaus, porque ela que segura e ela que é o freio do desmatamento. Se a gente quer comparar, então vamos desmatar a floresta e plantar soja, criar gado, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos proteger a floresta, e para proteger a floresta nós temos que continuar a valorizar a Zona Franca de Manaus, que é o verdadeiro maior projeto ambiental que esse país já construiu. 18 horas. A gente acompanhou a defesa da Zona Franca de Manaus, feita pelo deputado federal capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Cadu. Karine, se essa discussão aconteceu antes do grupo de trabalho começar, imagina quando os debates sobre a reforma tributária estiverem acontecendo, viu? Foi aquilo que a gente falou. Eles vão jogar pesado para escantear o nosso modelo econômico, porque eles entendem que a Zona Franca de Manaus é um modelo ultrapassado. Karine e Carlão. Olha só, Cadu, o governo e os servidores públicos federais estão discutindo o reajuste salarial. O governo está oferecendo 7,8% de aumento salarial e 46,8% de auxílio alimentação. Será que vai haver acordo, Cadu? Como é que está essa negociação? Está em andamento, Carlão. Tudo indica que sim, que pode haver acordo. Ontem o Ministério da Gestão e Inovação apresentou essa proposta aí de 7,8% de reajuste a valer a partir do dia 1º de março e reajuste de 43,6% no valor do Vale Alimentação, passando aí de R$ 458 para R$ 658. Além do reajuste salarial e do Vale, o governo apresentou pautas não remuneratórias, Carlão, entre elas, principalmente, a retirada da PEC 32, que discute a reforma administrativa no Congresso Nacional. A gente lembra que em 2021, a PEC foi debatida em uma comissão especial, diante de muitas críticas, porque ela coloca em risco a estabilidade e também a autonomia profissional do servidor concursado. E a proposta acabou não seguindo para a votação no plenário por falta de acordo. Então, o governo encaminhou a proposta a todas as entidades que representam os diversos setores do Serviço Público Federal e hoje o assunto foi debatido por algumas associações, entre elas o Fórum Nacional das Carreiras de Estado. Então vamos ouvir rapidamente o que disse o presidente Fábio Fayad, falando um pouco do que está sendo negociado. Vamos ouvir. Nós pedimos várias coisas para o governo. Tem algumas normas que a gente quer que o governo revogue. Decreto 10.620, Instrução Normativa 54 e outras. Custo zero para o governo revogar, que são medidas que atrapalham o funcionamento dos sindicatos. Existem algumas demandas, foram alguns acordos do ano passado, que sem impacto financeiro para algumas categorias. A gente quer que o governo atenda, né? A questão da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que a gente quer que o governo adote. Então, assim, tem um conjunto de algumas coisas para as quais o governo não apresentou resposta, não apresentou sequer uma proposta. Então, o caminho, pelo que eu estou vendo, a gente está aqui nesse momento negociando aqui no Fonacat e no Fonacef. A tendência é a gente apresentar uma contraproposta para conversar com o governo. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do Fábio Fayad, presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado, Cadu. Karine, a expectativa é de que as entidades apresentem essa contraproposta até o dia 28, depois do Carnaval. Importante dizer que o reajuste é uma pauta que está em discussão e que há muitas chances, sim, de um acordo positivo entre as partes. Volto com vocês, Karine e Carlão. Cadu, o seguinte, Cadu, o Ministério da Defesa trocou a chefia dos comandos militares, incluindo o Comando Militar da Amazônia. Por que, Cadu, ainda é reflexo dos atos aí de 8 de janeiro? Sim, Karine, ainda é reflexo dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O alto comando do Exército fez uma mudança em seu staff de confiança, até porque são cargos políticos, né? São generais que têm um perfil legalista, que não aderiram ideologicamente ao bolsonarismo, né?
O Comando Militar da Amazônia agora fica sob a chefia do general Ricardo Costa Neves, que tem um currículo extenso. Ele foi chefe do Comando Militar do Norte e também comandante da 17ª Brigada de Infantaria da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele fica no lugar do general Aquiles Furlan Neto, Karine, que permitiu aquela farra dos manifestantes bolsonaristas em frente ao CMA aí em Manaus, no bairro da Ponta Negra. Assim como ele, também caíram os comandantes dos comandos militares do Planalto, do Leste, do Oeste, do Sudeste, do Norte, do Sul e também do Nordeste. Todos esses comandos. Essa dança das cadeiras na caserna foi para ajudar a estabelecer a confiança entre o Exército e o governo federal. Todos que discordam do atual governo estão sendo substituídos. E, Karine, a gente encerra falando de uma decisão da Controladoria Geral da União, agora à tarde, que retirou o sigilo de 100 anos sobre um processo do Exército que investiga a conduta do general aposentado, ex-ministro da Saúde e agora deputado federal, Eduardo Pazuello. Em 2021, Karine, ele ainda era general da Ativa e ministro da Saúde, né? Ele subiu no carro de som e fez um discurso político ao lado do então presidente Jair Bolsonaro. Pela regra, não pode. O Exército aí protocolarmente abriu um procedimento de investigação, mas colocou um sigilo aí de 100 anos para ninguém saber a quantas anda esse processo. E agora, por determinação da CGU, o Exército tem 10 dias para tornar pública essa investigação, inclusive com o resultado desse processo. E segundo informações de bastidores, Karine, o Exército teria considerado a conduta de Pazuello inapropriada, mas não teria aplicado nenhuma sanção disciplinar. Se o resultado for realmente esse, Karine, a credibilidade das Forças Armadas vai ser colocada mais uma vez em xeque. Volto com vocês, Karine e Carlão. Beleza, Cadu. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira. Para vocês também, gente. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. 6h57, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora conversar com Armando Mendes, filho mais velho de Amazonino, empresário e sócio proprietário da Mix Manaus, que, junto com as irmãs Lívia e Cristina Mendes, recebeu as homenagens para o seu pai. Participa da entrevista de hoje também o editor-chefe do programa 18 Horas, o jornalista Paulo Castro. Muito boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Armando Mendes. Uma honra conversar com os senhores aqui no 18 Horas. Então, Armando, esse momento de despedida está sendo de muita emoção, sem dúvida. Seu pai deixa muita saudade em todos por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez pelo estado do Amazonas, não é mesmo? Boa noite. Para mim é um momento difícil, né? Como todo mundo pode imaginar, mas era um momento que eu não poderia deixar passar de mandar uma mensagem pública através do veículo que é meu também, né? Com a permissão dos meus sócios, com a colaboração de todos que aqui trabalham, eu pedi esse espaço. Não é normal eu fazer isso, mas deveria ser um hábito, porque eu tenho muito prazer em falar, principalmente quando o assunto é relevante. E a despedida, né, que amanhã se encerra, né, a despedida do corpo físico, né, é um momento, é um rito, né, que faz falta, né, o encerramento de uma história em que todos que estiveram presentes e que ainda estarão presentes, né, até amanhã, acho que 8 horas da manhã, 6 horas da manhã deve encerrar, aí tem um ato público às 9, aí depois o corpo será levado até o crematório e vai percorrer algumas zonas da cidade com um carro de bombeiro. Sim. Mas o que eu acho mais relevante de comentar é o empenho de todos os funcionários públicos que prestaram mais do que um serviço, prestaram visivelmente uma solidariedade que eu não esperava. Eu estive muito brevemente, não fiquei muito tempo. Não é simples, né? Você compartilhar dor com as pessoas, né?
ao contrário, né? Você tem desejo de compartilhar a alegria, né? Dor não tem, né? Não deve ser compartilhado, inclusive, eu acho. E o meu desejo é que as pessoas entendam isso como uma celebração de uma vida plena, realizada, né? Meu pai realizou todas as empreitadas que ele planejou, tudo que ele quis, tudo que ele se dedicou. Não tem queixas, não tem por que lamentar. Foi tudo correto, foi tudo muito bem, um homem com espírito público acima de qualquer coisa, e foi feliz. Foi extremamente feliz todos os dias, né? Fez o que ele gostava. Exatamente. E todos que conheceram ele, mesmo à distância, podem perceber isso, né? E como você gostaria, Armando, no caso que seu pai, o Amazonino Mendes, fosse lembrado? Você já começou até, né? Qual é? Por onde, né? Lembrar do Amazonino Mendes? Tem duas respostas. Sim. Como eu penso que deveria gostar e como eu acredito que é. Certo. Né? Eu gostaria que as pessoas recordassem do homem público, não do homem falho, cheio de problemas de saúde, debilitado nos últimos anos de vida, sim, brigando para ultrapassar os limites do possível para disputar uma eleição, preocupado com o Estado, preocupado com o futuro das pessoas. Era a única razão dele, né? E tem a maneira como eu acho que ele deveria ser lembrado. Ele deveria ser lembrado como todas as pessoas merecem ser recordadas, com um mínimo de respeito, carinho, consideração, nem mais nem menos. O resto está por conta da cabeça de cada um. Isso é como eu penso, né? Agora, também queria, assim, acho muito importante registrar não a questão protocolar, mas a questão de uma demonstração muito clara de respeito dos adversários políticos do papai em relação a esse momento, em relação à vida dele, e até a admiração. Isso todos, né? Todos que realmente foram políticos, todos que realmente estiveram unanimidade numa disputa política com ele, e eu estou profundamente agradecido a todos eles, especialmente ao Wilson Lima, que mostrou que não é um governador menor, muito pelo contrário. Eu acho que ele teve um crescimento, talvez por todas as crises, talvez por todas as dificuldades que aconteceram nos últimos 4 anos, talvez pela maturidade, talvez todas as críticas, talvez porque nós contribuímos também com isso, e outras pessoas. Eu não conheço veículo mais crítico contra as situações cotidianas que esse governo tem passado do que o nosso veículo. Sim. Mas não somos inimigos, nunca fomos inimigos de nenhum gestor, muito menos seríamos inimigos de uma pessoa que tem como responsabilidade zelar pela vida de todos. Então a nossa intenção sempre foi de ajudar, e eu queria registrar nesse momento o meu profundo agradecimento e respeito ao nosso governador, que foi eleito numa disputa muito interessante, porque ele ganhou 2 vezes do maior político, segundo comentam comigo, da nossa história recente. Embora eu faça questão de registrar que eu não vejo o meu pai maior que o Mestrinho, nem menor que o Mestrinho. Eu vejo 2 correntes de 2 homens gigantes que vão ser sempre recordados por quem gosta de política. Tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo dura pouco. Tudo a gente que gostaria que, quando é bom, que durasse mais, mas eu tenho certeza absoluta que ele teve uma vida plena e que a classe política entendeu muito bem
o papel dele e a população principalmente. Armando, eu conversei várias vezes com o teu pai e ele dizia que tinha um carinho muito especial por uma ação de governo dele, né? Muita gente diz que a UEA é a maior obra do amazonino, e ele me disse uma vez que não era a maior obra. A maior obra dele era ter tirado o remo da mão do caboclo e ter dado um motor de popa, uma rabeta. Aquilo tinha uma simbologia muito grande para ele, né? Ele conversou isso com você também? Olha, ele não falou isso assim, só uma vez, não. Eu vi ele comentar isso muitas vezes, assim, em conversas nada públicas, né? Conversas assim, às vezes com poucos amigos e tal. Ele era um caboclo, as pessoas não podem esquecer disso. Ele nasceu no Seringal, a mais de 50 quilômetros da cidade mais próxima. O DNA dele é caboclo, né? A história dele é uma história de pessoas que vieram desbravar a Amazônia, que vieram lutar contra todos os tipos de adversidade. Ele cresceu vendo essas adversidades e ele, pelo que eu soube, por testemunho de vários contemporâneos dele e até de pessoas mais velhas que ele, é que ele desde criança manifestava solidariedade, principalmente em relação às pessoas que viviam nessas condições lá, sabe, nos lugares mais longínquos, que às vezes para conseguir chegar na cidade mais próxima tinha que remar um dia inteiro sem parar e às vezes para salvar vidas, né? Você mesmo me contou uma história que eu não sabia. Então eu não tenho a menor dúvida que isso não foi um ato político, porque ele já estava eleito. Ele estava com muita força, muita energia, tinha milhões de projetos. Não era para ganhar voto? Com certeza não. Eu noto assim que muitos ativistas têm uma leitura muito interessante em relação a isso. Na época teve problemas até com o Sting, teve problemas que depois foi muito esclarecido, e pouca gente sabe que meu pai, ele foi homenageado pela ONU. Foi o único político homenageado pela ONU até então por serviços relevantes ao meio ambiente. Na área ambiental. Na área ambiental. E ninguém fala isso, ele nunca divulgou isso, ninguém disse nada disso. E achei muito interessante quando eu vi, não uma vez, mas várias vezes, ambientalistas falando mal dessas atitudes dele. E eu me pergunto, será que algum ambientalista desse já teve que remar 3, 4 dias para sobrevivência da família? Salvar vidas. Será que algum desses ambientalistas já teve essa experiência de verdade, ou tem alguma proposta que poderia substituir, dar uma solução eficaz para ajudar essas pessoas que morrem às vezes porque não tem transporte? É um país isso aqui. Isso aqui às vezes não é o mesmo país. Parece que tem pessoas que vêm aqui como um segundo país e um país de segunda classe. Então eu acho muito interessante, ainda hoje eu vi isso, né? Uma pessoa muito interessante, muito bonita, assim, muito europeia, né? Que eu acho que com certeza deve ter ainda não entendido o que é remar 2, 3 dias para, como você me falou, né? Que uma coisa que tocou ele foi quando ele decidiu. Me conta essa história que eu não me lembro direito. Foi uma manhã, ele me contou o seguinte: ele ainda era jovem lá em Irunepé e viu uma senhora remando uma canoa por várias horas. Quando ele chegou perto, ele percebeu que realmente era uma senhora e tinha um filho no braço. Quando chegou até ele teve a oportunidade de auxiliar essa senhora e viu que a criança estava morta, né? Ela tinha acabado de ter o parto e a criança estava morta. Ela não chegou a tempo de chegar na cidade, na sede do município, para salvar a filha dela. Ele disse: quando eu for governador, quando eu for alguma coisa nesse estado, eu vou fazer alguma coisa para auxiliar essas pessoas. E assim que ele teve a oportunidade, ele criou essa ação de dar rabetas para os caboclos do interior. Sabe o que ele classificava isso como uma revolução. Isso, eu lembro disso. Agora, uma coisa que eu acho muito curiosa, muito interessante, ele ganhou esse prêmio na ONU justamente porque ele fez essas coisas. Ele criou a maior reserva ambiental do mundo, chama Mameirauá. Não criou sozinho, criou com o apoio de vários cientistas, de pessoas
interessante, o próprio Samuel Hanan trabalhou nisso, me contou essa história. Ninguém comenta isso. E ele nunca fez questão de ser reconhecido por isso. Inclusive, quando ele foi nomeado, quando ele foi convidado para receber esse prêmio e discursar na ONU, ele estava nos Estados Unidos, eu estava com ele, estava com alguns amigos ali. Aí ele falou, não, eu já recebi homenagens demais. Isso não foi importante para mim. Importante é que eu fiz o que eu acreditei que era correto. E aí teve uma pessoa que representou ele, que pode testificar isso, que foi o Marcelo Dutra, que é da Secretaria de Meio Ambiente. Então isso não é lenda, não. E ele foi o único político que recebeu essa honraria na ONU, justamente por serviços de proteção ao meio ambiente. Aí vem ativistas muito bem formados e diz que ele distribuiu motor ou, sei lá, outras coisas lá, com a intenção vulgar, meramente eleitoreira para os, eu não me lembro qual foi o termo lá, para os cabos eleitorais. Eu gostaria de saber qual seria a outra solução, o que poderia fazer para tirar uma pessoa de um atraso de 400 anos morando na Amazônia. Eu não sei, eu acho que essas pessoas deveriam concorrer com propostas, serem eleitas, e desejo boa sorte para elas. Agora, eu também gostaria de saber se a ONU se importa com elas também, ou já reconheceu algum trabalho delas, ou que o povo, algum desses caboclos está achando que eles estão fazendo um excelente trabalho também para melhorar a vida deles. Agora, Armando, você falou no ponto, na palavra, em que muitas pessoas que nós conversamos, muitas autoridades, muitas pessoas comuns falaram povo. O povo se identificava demais e eles chamavam ele carinhosamente de negão. Você chegou a receber muitas homenagens, pôde ter agora nesses últimos dias ouvido as declarações, as homenagens dessas pessoas simples. O que você achou? Você acha que seu pai realmente vai ser lembrado pelo povo com todo esse carinho? Que é isso que fica, não é? Eu acho que são, sem dúvida nenhuma, sem desmerecer ninguém, eu acho que são os verdadeiros autores, os verdadeiros motivos e os condutores dessas homenagens, eles que provocaram essas homenagens e foram sempre objeto das intenções do espírito público do meu pai. Sempre foi o motivo, né? Ele sempre teve intenção de fazer diferença para melhorar a vida dessas pessoas. Nós fomos educados assim, todos nós, todo mundo que me conhece sabe que eu penso assim. Todo mundo sabe que isso não é natural, isso é parte de uma educação, é parte de exemplos. Os pais Sim, sem dúvida. Dão exemplo aos filhos, a nossa família não é diferente. Nós temos muito, mas assim, muito claro que o trabalho do meu pai foi uma escolha, ele adotou o trabalho e, consequentemente, ele governou para todos várias vezes, como fosse a família dele de verdade, não como fosse uma questão de mandato. As pessoas se sentem mesmo família fora do mandato, mesmo fora de mandato, ele sempre teve a mesma atitude, ele sempre aconselhou, sempre teve casa, sempre foi aberta, entrou todas as pessoas que quiseram falar com ele. Eu desconheço de algum amazonense, paraense, maranhense, acriano, nortista. Para mim ele não foi um amazonense, para mim ele foi um amazônida. E eu acho que ele deveria ser lembrado como um verdadeiro amazônida. E como todos nós que estamos aqui porque gostamos daqui. Sem dúvida. Né? E quando vamos, no meu caso, que eu moro em vários lugares, eu não consigo ficar muito tempo longe sem vir. Nunca fiquei. Porque nós precisamos desse ar, dessa água e tal. Agora, isso para ele não era sazonal, isso para ele era cotidiano, era vital. Ele precisava sempre respirar e tá aqui. Comer um peixe, tá. Eu posso, Armando, você me permite uma introdução. Muita gente acha que o estilo amazonino de ser aquele caboclo, né, despojado e tal, que na campanha política as pessoas viam ele ir nos bairros e comer peixe com a mão.
Mas ele adorava fazer isso. Eu vi. Na intimidade, na casa dele. Eu tive essa oportunidade, eu vi. O teu pai tinha uma sensibilidade muito forte, né? Com as coisas do Amazonas, da Amazônia, com o peixe, com as frutas, né? Isso também ficou com uma marca dele, né? Eu acho que, por exemplo, eu não conheço, né, Eurunepé, né? Mas ele fala muito que eu não entendia de algumas coisas porque eu não tomei água do Juruá. Então, assim, eu estou precisando lá em Juruá passar um tempinho. Tomar uma água lá. A gente conversou com uma conterrânea dele e falou com muito carinho, com muita saudade, com muito orgulho. Eu acho que a vocação dele política, ela é familiar, ela é histórica também, pela formação cultural dele, né, o tempo que ele estudou em Tefé, me falou isso várias vezes, a educação que ele teve lá foi muito importante, foi decisiva, foi o que tornou ele um humanista. Mas eu acho que no DNA dele, eu acho que na alma dele, por exemplo, ele não era um homem religioso, mas ele tinha muito carinho por São Francisco de Assis, que é o patrono da nossa família, o meu patrono, o meu padrinho. A mãe dele se chamava Francisca. Tem toda uma tradição na família. Quem era São Francisco? São Francisco é um exemplo de doação aos carentes. E eu acho que, de alguma forma, isso sempre teve muito mais forte nele, né? O servir. E aí ele sempre falava: Armando, é mais feliz quem serve do que quem é servido. Quem serve bem. Armando, preste bem atenção. Trate bem as pessoas. Melhor do que você acha que deve ser tratado. Mas seja correto. O que é certo, o que é errado, é errado. Tome suas decisões, mas de uma forma muito clara. Isso é ser muito franciscano, sabe? Então, né? Então, assim, a gente não teve muitas conversas nesse sentido, não. Foi muito exemplo. E é o que fica, né? A gente não teve retórica, a gente não teve, como o pessoal pode imaginar, muito papo, não. Você falou aí de exemplo, né? Nós falamos agora aqui de várias características do amazonino como político, entre outras coisas também, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco da visão que você tem do seu pai, Amazonino Mendes, a visão de filho, amazonino família, amazonino em casa. Cara, mais visão do que eu já expressei agora, só falar que eu achava ele um cara cheiroso, bonito. Um cara muito, muito amoroso. Quando ele estava à vontade, estava de bom humor, às vezes ele não estava de bom humor, né? Especialmente nos últimos meses, né, com essas comorbidades, essas dificuldades todas, sem poder comer o que ele queria e tal, claro que ele ficava de mau humor. Mas eu nunca vi pessoa mais generosa, quem conhece ele sabe disso. Eu nunca vi uma pessoa mais desprendida de qualquer coisa material, assim como minha mãe. Eu nunca vi uma pessoa que se mostrasse mais feliz do que ele quando as pessoas estavam felizes, né? Além de ser botafoguense, essas coisas todas e tal, que mesmo quando o Botafogo perdia, ele ainda encontrava alguma coisa boa nisso. Era interessante, né? Por sinal, queria agradecer que teve esse um minuto, né, de silêncio, uma homenagem. Acho que ele ia gostar muito disso. Nas redes sociais também. Eu acho que uma vez eu perguntei dele: pai, caso aconteça o senhor falecer e não estiver em Manaus, o que é que nós devemos fazer? Tem alguma instrução, alguma vontade? Ele falou: não, Armando, é uma marcha natural. O que interessa para mim é trabalhar e fazer o que eu puder fazer enquanto eu estou vivo. Eu não preciso de homenagens, eu não me sinto nem um pouco preocupado com isso. Para mim não tem essa relevância. O que tem relevância para mim, ele falava sempre isso para mim, o que tem relevância para mim é ser útil. Se essas homenagens estão sendo úteis como exemplo, ou seja, olha, vale a pena você ser probo, vale a pena você acreditar nos seus sonhos, vale a pena você servir os outros, vale a pena você
ter espírito público, vale a pena você ser um visionário, vale a pena você ser uma pessoa correta e conciliadora, vale a pena você defender o direito. Ninguém pode esquecer que ele era advogado e ele gostava muito dessa matéria, entendia muito. Ele foi ativista também, político, antes de ser um político com mandato. Ele teve muita sorte também, namorou muito também, eu acho que isso é importante registrar, ou seja, ele não teve nenhuma frustração. Boa. Entendeu? Eu acho que tudo isso compôs o amazonino. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que a todas as pessoas que estiveram lá para visitar, eu espero que elas tenham saído de lá leves, não com pesar. Eu espero que elas tenham entendido o esforço tanto da família quanto do governo, quanto dos pares dele, né? Todos os políticos que passaram por lá, os que não puderam estar, mas que mandaram mensagens. Eu ainda não consegui ler todas as mensagens, são tantas que eu estou sinceramente gastando mais de 5, 6 horas por dia para responder mensagens. Eu não consegui responder ainda todas. Tem mensagens do mundo inteiro, tem mensagens de pessoas que eu não falava há 20 anos, tem amigos dele, assim, que realmente se comoveram demais. Eu queria deixar muito claro para eles que o motivo é de celebrar a vida dele, o motivo é muito interessante, ele concluiu a missão, então eu não vejo como uma coisa fúnebre, eu não vejo como uma coisa pesarosa, eu vejo como uma oportunidade de demonstrar o amor, o respeito. As últimas homenagens para mim tem a ver mais com isso, né? Não é uma despedida, na realidade, a gente não precisa ver a pessoa, a gente não precisa estar do lado dela, a gente não precisa estar com ela na agenda telefônica. A gente precisa simplesmente perceber que ela está com a gente. Isso eu não tenho dúvida, que ele está com todos, né? Sempre esteve. E isso eu acho que seria a forma correta de lidar com essa situação. Então, para terminar, eu queria dizer, em meu nome, em nome da minha família, em nome da Mônica, que está lá cuidando, da Ieda, que também é nossa família, né? O pai dela é um grande amigo nosso, o Omar Oliveira, que eu mando um beijo enorme, que se preocupou. Petrônio, um grande amigo nosso, o Petrônio aqui do Hotel da Vinci, que desde o início está preocupado, Armando, vai vir ou não vai vir? As pessoas querem se despedir. O Ronaldo Tiradentes triste, chorando, agoniado, sofrendo com isso. Adversários do meu pai lagrimando, sentindo uma dor tremenda, né? Outros assim, puxa, eu briguei com teu pai a vida toda, agora eu vou brigar com quem? Agora um vazio tremendo, o que eu faço? Eu digo, pô, não brigando comigo, tá tudo certo. Eu tô do teu lado, não quero brigar com ninguém. Essas pessoas mostraram tanto carinho, tanto amor, que eu acho que elas merecem serem mencionadas aqui nesse momento. Eu não vou ter outra oportunidade. Isso é uma coisa que tem que encerrar e a vida tem que continuar. E me perguntaram muito rapidamente se tinha algo a destacar do trabalho dele. Eu falei que são tantas coisas que eu não vejo possibilidade de destacar uma ou outra. Quanto às críticas, eu espero que tenham muitas, mas todas acompanhadas de uma reparação, dizendo, olha, eu critico isso porque teria esse caminho. Agora, esse caminho existia na época, esse caminho é eficaz, estão todos de acordo, então, transforma isso numa proposta e leva para os atuais gestores. Aí vai ser bacana que a gente divulga aqui, pelo menos serviu para provocar essa discussão, né? Isso é uma forma de mantê-lo vivo também. E as pessoas que elogiam ele, eu não acredito que elogiam gratuitamente, eu acredito que elogiam por merecimento. Sim. E é isso. Acho que valeu.
Dito tudo. Tá ótimo. Dito tudo, eu agradeço a participação dos senhores Paulo Sou Castro, eu que agradeço, né? o editor-chefe do 18 Horas, Armando Mendes, filho mais velho de Amazonino Mendes, nosso diretor da Rádio Mix. Agradeço a participação dos dois aqui. Armando, muitíssimo obrigada pela sua participação, por seu tempo de sentar e conversar com a gente. Eu que agradeço ter tomado esses 25 minutos, sabe que é uma tradição, né? Não, imagina. Toda vez que eu vier aqui... É muito tempo. E pra gente é uma honra. Obrigada. Receba também a nossa solidariedade, nosso abraço afetuoso. Obrigado. De toda a equipe do 18 Horas. Eu recebi teu abraço ontem, do Paulo, fiquei cercado de amigos, isso facilitou muito para mim. Vocês viram que eu não fiquei emocionado. Você foi quem consolou as pessoas que estavam... Que é o correto, né? E eu queria que todos se sentissem assim, consolados, felizes, e dizer que foi um privilégio e vai continuar sendo um privilégio. A gente só tem a agradecer. Obrigado. A gente que agradece. Agora 7h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Seguimos agora direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Amanhã o Amazonas faz sua última despedida do ex-governador Amazonino Mendes. Foram dias de reconhecimento e homenagens, das mais altas autoridades aos mais simples cidadãos. Muitos recordaram boas histórias e experiências que marcaram suas vidas com o amazonino. Neste sábado, o corpo de Amazonino, ex-governador, será levado em carro aberto no carro do Corpo de Bombeiro até o local onde será cremado. O ditado popular diz que a despedida é um momento de tristeza em que corações se preparam para viver uma saudade. Saudade que fará com que ainda por muito e muito tempo o amazonino seja lembrado e sua história permaneça viva na memória do Amazonas. 18 horas. 7h27, Karime, boa noite. Boa noite, até segunda-feira. Até segunda, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.